mais um momento na FENAC, mais um FENAC Talks. Hoje com uma pessoa muito especial, um músico muito querido, assim, por mim e por tanta gente, né? Por isso que ele está aqui, Chico Bernardi. Obrigado, Chico, por aceitar esse papo. Olá, Ivan. Muito boa tarde a todos. Como estamos? E antes de qualquer coisa, Chico, eu queria começar pelo começo da tua trajetória, afinal da pouca idade, mas existe um repertório musical muito grande, inclusive no DNA. Mas eu queria começar por ti. O que é que tu cresceu ouvindo enquanto criança? Quais foram as tuas primeiras lembranças e memórias musicais? Olha, pequeno eu lembro de ouvir muita coisa no carro com a família. Lembro de ir para a praia lá em São Paulo, descer a serra ouvindo The Wailers, Bob Marley. Lembro de ouvir Beatles. Acho que ali de pequeno eu lembro um pouco dessas coisas, assim, mas um pouco mais velho, o meu pai me fez um pendrive. Meu pai, Maurício Pereira, ele é um músico lá de São Paulo também, um letrista incrível, adoro as letras dele. E ele me fez um pendrive com rock clássico que eu precisava ouvir. Não sei se era porque eu tinha aquele videogame, aquele jogo do Guitar Hero, e ele achou que era uma boa fazer a pasta de rock, mas lembro de ter Chuck Berry, Queen, The Police, Nirvana. Era uma variedade boa. Tinha também um Bob Dylan, tinha coisas interessantes, assim. Mas acho que fora isso eu sempre tive os ouvidos muito abertos para a música. Cresci com esse ambiente musical em casa, então ia muito nos shows do meu pai quando eu era pequeno, ficava ali do lado do palco, né, assistindo. E estava até comentando isso esses dias, que foi uma coisa que a música ela foi entrando de uma maneira muito natural, mas não necessariamente consciente. Não era ativamente viciado em música, né? No sentido de querer tocar, de estar ali muito prestando atenção naquilo. Mas eu fui percebendo que eu sempre queria estar cercado de música e estar ouvindo e estar aprendendo. Acho que para mim a parte de estar vivo, de poder explorar e usar da sua curiosidade para conhecer lugares e poder conhecer músicas novas. Acho que música entra nesse mesmo lugar de lugares e experiências, né? Uma coisa que te enriquece, te valoriza como pessoa. Você sai maior do que quando você chegou. Então, acho que sempre tive esse primeiro contato com a música. E só com 15 anos eu comecei, de fato, a tocar violão. Agora eu tô com 25, então tá fazendo 10 anos que eu comecei a tocar violão. E foram 10 bons anos, aprendi muita coisa. Que engraçado. Você citou alguns nomes, mas curiosamente, não sei se eu me enganei, mas não vieram nomes da música brasileira, né? Foram músicas estrangeiras. Na música brasileira, quais foram as tuas primeiras referências? E a outra pergunta já em seguida também, isso é o que teu pai e tua família ouvia. Quais foram as tuas primeiras escolhas musicais? Percebe assim, o que é que de fato, assim, agora eu sou adulto o suficiente para escolher minha música para tocar, percebe? Acho que a música brasileira mesmo eu fui mergulhar de fato quando eu me formei na escola. Eu entrei na faculdade de música e escolhi estudar violão. Então eu estudei violão popular lá em São Paulo, na Santa Marcelina. É uma faculdade super, super clássica, assim, lá de São Paulo. E foi quando eu comecei a ouvir, assim, né? Comecei a ouvir Caetano, Gil, Bethânia, comecei a ouvir o Milton. E aí o Clube da Esquina já logo me pegou muito forte, assim. O Beto Guedes, o Lô Borges, acho que assim, os mineiros, eles são muito interessantes. Eu gosto muito do Erasmo Carlos, do Hildon. Enfim, tem nomes, por exemplo, mais recentes, né? Sei lá, gosto da Selmar, acho uma cantora incrível. E que foi aos poucos, assim, juntando, né? E acho que eu comecei, de fato, escolher o que eu queria ouvir. Eu estava ali no colegial. Acho que é aquele momento quando o adolescente ele começa a desenvolver aquela personalidade, né? E ir atrás dessas pequenas independências e coisas assim que gosta. E foi quando eu comecei a ouvir folk, comecei a ouvir Grizzly Bear, que é uma banda que eu adoro, que está aí nesse indie folk, assim. Então acho que assim é uma grande mistureba, mas acho que isso do folk para mim foi o que me pegou muito. Acho que aí de brasileiros, o que eu diria dentro dessa referência, ouvia bastante o Rodrigo Amarante, Marcelo Camelo, que de pequeno nessas viagens de carro ouvia os Los Hermanos e gostava muito. E depois o trabalho solo deles me pegou muito, porque era um voz e violão muito delicado e
Eu adoro a voz deles, acho que por ter crescido ouvindo era uma coisa muito característica. Assim como, por exemplo, os tribalistas, o Arnaldo Antunes, eu adoro. E que também é uma voz muito característica que vem dessa velha infância. E o que me pegou muito no folk foram cantoras, a voz feminina e aí, no meu caso, né, tem uma voz, uma textura mais grave e aprendendo a usar do falsete para cantar. Então tem um cantor que chama Ângelo de Agostini, que eu gosto muito, que ele canta ali no falsete, e o próprio Milton falava muito isso de cantar no falsete em busca dessas cantoras que têm vozes tão incríveis. Então, para mim, as grandes vozes, assim, a Joni Mitchell, Joan Baez, assim, aí vindo, né, desse lado, dessa vertente mais do folk, tem uma cantora chamada Linda Perhacs, Vashti Bunyan, inglesa, e por aí vai, assim. Foram vozes que me inspiraram muito a escrever e estar nesse primeiro cenário de voz e violão, assim. Foi quando eu comecei a entrar no mundo do cancioneiro. Engraçado você falar da Joan Baez, né, que é uma referência muito grande em Portugal. Eu, no Brasil, não vejo essa referência tão grande, sabe? Enquanto a música de libertação no Brasil se fala muito pouco, aqui se fala bastante nela. Mas por falar em música, falou agora do Los Hermanos, também é uma referência para mim, né? Eu cresci ouvindo, eu sou um pouco mais velho, 10 anos mais velho. Mas por falar em referência musical, falasse agora há pouco sobre teu pai, certamente era um ambiente sonoro, o teu irmão também faz música, então como é que como é que, primeiro, né? Como é que você, antes de falar especificamente deles, como é que você começou a produzir sua própria música? Porque quando a gente faz violão, a gente tá ali, às vezes por brincadeira. Eu toquei, por exemplo, Legião Urbana, alguma coisa do gênero. A partir do momento que você começa a criar, isso muda um pouco, né? É uma personalidade sua que tem que estar naquela canção. Quando é que você começou a criar canções especificamente autorais? Olha, eu... Ali em 2015, que foi quando eu comecei a tocar violão, antes de chegar no violão, eu comecei tocando bateria. E eu gostava muito de tocar. Um amigo meu, ele ia em casa tinha esse estúdio, que foi onde o Terno começou a ensaiar, quando eles estavam ali no primeiro disco. E aí meus pais fizeram esse quarto à prova de som para ensaios, né? Mas que era um espaço que eles usavam e que assim, eu não ia muito lá. E um amigo meu falou, poxa, mas você tem uma bateria aí, eu toco guitarra, por que a gente não dá uma brincada, né? Pra gente ver. Então, tudo começou assim. Esse meu amigo, hoje em dia, ele também trabalha com música e ele faz uma música assim, ele tá mais pro mundo da música eletrônica. O nome dele é João Vilaça. Ele faz um minimal techno, assim. E, enfim, foi para um lado muito diferente, mas a gente tinha referências muito parecidas. Ouvimos muito o disco do Led Zeppelin. Ele que me apresentou Nick Drake, que para mim é uma grande referência. E quando eu estava na faculdade foi até o meu tópico de TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. A minha tese final foi sobre o uso de afinações alternativas no violão, quando você muda a afinação de cada corda para chegar numa sonoridade diferente e usar isso como um recurso para a composição, para explorar essa criatividade. Então, chegando nesse assunto, voltando para o que você estava falando, foi assim que eu comecei a tocar violão. Então, eu sabia alguns acordes básicos no violão, usando a afinação tradicional, mas eu gostava de ir mudando, porque eu tinha alguns artistas que eu gostava que mudavam, fui vendo na internet como fazia, errei bastante, desafinei bastante antes de afinar. E aí fui achando, assim, o Daniel Rosen, que é o guitarrista do Grizzly Bear, tem um trabalho solo também incrível. Ele foi uma grande referência, assim, para mim, quando eu comecei a tocar, e fui justamente brincando e achando acordes que eu gostava. Até depois, um ano depois, comecei a tentar colocar letras e cantar em cima disso, e de uma maneira muito intuitiva. Então, não posso dizer que estava bom ainda naquele momento, mas aos poucos foi se aprimorando, assim. E muitos cantores dizem isso, né? As pessoas adoram minha música, mas eu odeio me ouvir. Eu acho que eu também tenho todo mundo tem um pouco essa relação com a voz, né? De achar que não está bom, mas no seu caso eu posso dizer assim, está muito bom. Eu acho, né? Pelo menos. E como é que foi esse processo de relação com a música familiar em casa? Imagina, você tem um irmão músico mais velho, você tem o pai músico, sabe? Organicamente, vou fazer música agora. Deixa eu ver como é que eu formulo a pergunta. Uso meu pai e meus irmãos como referência ou quero buscar um caminho completamente diferente, sabe? Sim. Isso é um pouco... Eu acho que
como essa pergunta ela me aparece bastante, ela já me abriu muitas reflexões, assim. Eu acho que a reflexão mais importante que eu tirei dela é que, assim, a coisa mais importante de estar nesse ambiente foi que era um ambiente muito fértil e muito abrangente para eu poder mergulhar na música. Então, é um privilégio muito grande você ter ali os pais te apoiando para você fazer algo que você gosta e algo que é tão incerto como a música, ainda mais, né, sendo músico independente, enfim, e lá no Brasil, aqui também, assim, do pouco que eu já papeei com as pessoas, também não tá um cenário tão fácil e então é um sonho ousado, assim. Tem muitas famílias que não abraçam isso, não abraçam nem um pouco, às vezes demoram para abraçar. Então, para mim, acho que a melhor coisa de ter crescido nesse ambiente foi justamente de poder ser aceito nessas ideias e ser uma coisa que era plenamente natural. Então, acho que a partir disso, acho que aprendi muito com meu pai como pai, aprendi muito com meu irmão como irmão, e no meio disso foi vindo música, porque esse ambiente era fértil e a troca era orgânica, sabe? Então, acho que conforme o interesse foi aparecendo, as trocas foram aparecendo, conforme eu fui também crescendo, eu senti que as trocas ficaram mais horizontais, né? Às vezes quando você é mais novo, enfim, né? Dinâmica de irmão, pai e filho, aquela coisa, às vezes parecia que eu era mais café com leite. Acho que hoje eles já me tratam mais como igual. E tenho conversado com meu pai, assim, já dando um leve spoiler aqui, mas estamos pensando em produzir umas coisas juntos para o próximo disco dele. Ele gostou muito da produção desse meu último disco, Outros Fios, e eu acho que eu vou adorar trabalhar com ele e poder fortalecer a música dele com todas as habilidades que eu reuni, e que acho que nesse disco o mais importante para mim foi aprender a gravar para poder gravar com outras pessoas, para poder escutar a música das outras pessoas e aumentar essas músicas conforme elas vão sendo gravadas, né? Quando a pessoa te chega com uma música e você cria um fonograma, vai gravando os instrumentos, criando um arranjo que potencialize essa música para ela sair maior do que ela entrou. Sem dúvida. Uma das coisas que também me chamou a atenção na altura que eu vi o teu nome, antes do nome foi a capa do disco, do teu primeiro disco, né? Quer dizer, eu estava numa loja específica, ainda não conhecia o teu trabalho, faz vários anos, e eu vi a capa me chamou a atenção, sabe? E a capa, querendo ou não, é um elemento estético, assim, às vezes fundamental para você conhecer um artista, né? Tipo assim, você nunca viu, mas a capa lhe chama atenção, de alguma forma. De uma certa forma, a capa se une às canções, numa narrativa, né? Você escolhe a ordem das faixas e aquilo é criado. Como foi criar o teu primeiro álbum, né? Que tem uma capa, como eu falei, muito atrativa à primeira vista, né? Canções também atrativas, mas o conceito de álbum. Porque o primeiro álbum, normalmente, ele é diferente do segundo no seguinte sentido. O primeiro acaba por ser uma compilação de coisas que você já fez, né? Ao longo do tempo. Pegou a primeira, tá? Pegou um e tal. O segundo já é um pouco mais direcionado. As canções estão ali e tal. Uma ou outra que vem. Mas como é que foi a criação desse primeiro álbum, esteticamente, em pensar a capa, em colocar o próprio nome como título homônimo, né? E, enfim, e conceber a ordem das faixas. Percebe? Eu acho que até nesse segundo também teve essa coisa de ele ser bem remendado, assim, tem faixas muito diferentes umas das outras, embora elas tenham uma unidade. Então, acho que se no primeiro a singularidade ela era unida por essa estética mais ligada ao folk dos anos 70, violão de aço, então peguei violões antigos, gravei com microfones antigos para chegar nessa estética e nessa sonoridade. E acho que tinha muitas canções de amor, era uma coisa muito de coração, assim, era um disco mais ligado ao coração. Acho que o segundo disco ele tem letras que elas refletem mais sobre a razão e aí o papel do coração aí no meio. Então, menos canções românticas e mais canções de, assim, depois que você chega numa certa idade onde você já pensa mais por si próprio e começa a ter dúvidas da vida, como você aproveita essas dúvidas para que isso aumente sua experiência de vida e você possa, ao invés de achar as respostas prontas para as coisas, usar da dúvida para pesquisar. Porque acho que pesquisando você pode achar várias respostas para uma só pergunta e uma pergunta que não tem uma só resposta fechada. Então, não se fechar para as perguntas te abre muitas portas, assim. Então, acho que o disco 2, ele tem essa unidade. Enquanto o disco 1 era mais eu me achando ali, vivendo romances mais adolescentes e primeiras ideias existenciais e primeiras crises existenciais também.
E o disco, ele tem essa capa, que sou eu embaixo de uma árvore, né? E com 2 cadeiras, assim. E eu queria que tivesse essa capa bem voltada à natureza, porque muitas canções foram escritas no campo. A minha família tem uma casa no interior de São Paulo, umas 2 horas de lá. E eu escrevi muitas músicas lá. Foi um ambiente que para mim foi muito importante para a composição, sair um pouco da interferência, né, do ruído da cidade de São Paulo, que é tão grande e tão movimentada, e que às vezes isso traz muita vida, mas às vezes isso traz muito barulho e desordem, né? Aquele estresse crônico, uma ebulição constante. Então, poder sair e ir para um ambiente onde você pode se recolher e se ouvir, né? Um lugar onde você consegue ouvir o espaço, ouvir os passarinhos, os grilos, e aí os seus próprios pensamentos em uma maré mais calma, assim. Então, a capa tem esse quê de natureza por conta disso. Enquanto a capa do segundo é uma capa azul, uma capa escura, e que é ligada à temática do noturno. Foi um disco que eu gravei à noite em São Paulo e compus também à noite em São Paulo, que foi justamente essa busca pelo silêncio, agora estando na cidade, mas aquele momento em que a cidade também dá a sua baixada e que você também ouve os passarinhos cantando. Então, eu e os passarinhos, a gente assobia algumas melodias por aí, assim. Nossa, é muito bom te ouvir falar um pouco sobre isso, porque aí você volta à atmosfera musical do disco e vai dizendo, olha, como encaixa, né? Como faz sentido mentalmente aquilo que você ouve. Quer dizer, a arte tem esse lado bacana de você ter a liberdade de pensamento e sentimento, mas algumas coisas, quando encaixam assim, fazem muito sentido. Chico, ainda uma questão sobre o primeiro, mas também vamos falar sobre os outros fios também, que é o mais recente, né? Como é que funciona esse processo de seleção das canções, a ordem das canções? Se tu faz esse processo sozinho, tu chama alguém, principalmente nesse segundo, que teve mais participação coletiva do que o primeiro, né? Para criar essa narrativa, né? E hoje em dia, também uma pergunta que já volta a se fazer, não se fazia uns anos atrás. A narrativa hoje, quando se lança um disco, se pensa às vezes na mídia física, mas não se pensa mais no CD, se pensa agora em um vinil de volta. Então, alguns artistas estão buscando fazer lado A e lado B, nesse sentido, né? Então a gente volta a uma narrativa que era partida do vinil, a do CD é uma narrativa única, e agora, não sei se você pensou isso para esse disco, também é uma pergunta, porque são justamente 10 faixas também, né? 5 de cada lado. Eu não sei se você pensou nisso. Eu não cheguei a pensar exatamente nisso, mas acho que a ordem das músicas ela só pode vir quando elas estiverem prontas. E é uma coisa que um pouco você tem que testar. Então o que eu fiz, né? Por exemplo, você faz ali uma playlist, você tem as músicas, né, ali que você já exportou, elas ainda não estão em nenhum streaming, então botava no meu celular ou no meu iPod e eu via elas em direto, numa ordem específica. Então testava essa ordem, andava pela rua a pé, botava no carro, botava em lugares diferentes e falava, isso aqui encaixou com isso aqui. Então pegar o final de uma com o começo de outra, pensar se elas combinam, pensar até se elas não combinam, se gera um contraste, porque se você repete canções parecidas no disco e depois vai para uma outra coisa e fica uma coisa meio desconexa, você não achou o equilíbrio necessariamente, né? Depende, se for o seu intuito, sim, mas para você achar esse balanço, então chega uma hora que quando você fecha, você sabe, assim, então você vai afinando até você chegar e não precisar de mais nenhuma troca. Então, para mim funcionou um pouco assim. Eu tinha uma lousa que eu ia escrevendo o nome das canções, aí, isso aqui não, apagava. E até na hora de escolher quais que iam pro disco ou não, quais que eu ia gravar ou não, tinha algumas que estavam de fora que eu colocava, tirava e depois olhava, não, mas por que eu tirei essa? E colocava de volta. Então é uma espécie de um quebra-cabeça que você vai invertendo e achando a posição das coisas de maneira natural. Parece até que é meio premeditado, assim, que elas sabem como se equilibrar, assim. Nesse segundo disco, eu vejo uma harmonia muito maior do que o primeiro, assim, em relação às canções se amarrando em fios, né? Em outros fios. E era isso que eu queria saber. Você falou em quebra-cabeça, e a gente está falando sobre fios também. Nesse quebra-cabeça do universo musical, muitos artistas têm vários parceiros, né? Vários parceiros, enfim, à medida em que você vai se expandindo nesse universo musical, você vai criando novos parceiros,
uns mais velhos, né, uns mais jovens. O teu pai, por exemplo, acaba, né, era o pai, agora vai ser parceiro, por exemplo, num trabalho de produção musical. Quem são, ou pelo menos que tu almeja que sejam os principais parceiros agora, atualmente, para fazer música? Olha, não sei se eu tenho eles já pré-definidos. Foi muito legal trabalhar com o Chris Bear, que é o baterista do Grizzly Bear, lá de Nova York. São uma banda que, assim, eu sempre admirei muito pelos arranjos. São arranjos incríveis, e ter trabalhado com ele durante a pandemia, a gente fez uma gravação remota, uma colaboração muito legal. Foi uma experiência muito preciosa, assim. E a partir disso eu fui vendo que é muito legal você também poder trabalhar à distância com as pessoas. Porque eu acho que a gente tem já uma ideia muito pré-concebida, né, da música, de estar junto com as pessoas e fazer a música junto com as pessoas, o que eu valorizo muito e acho que é muito importante. E muito tempo, né, dessa minha trajetória eu passei tocando com amigos. A gente tem uma banda chamada Fernet, a gente tem um EP lançado, Fernet porque a gente adora beber o drink Fernet com coca. E a gente gosta muito de rock argentino, e lá na Argentina eles bebem muito Fernet com coca. Então tem essa experiência de estar com os outros e ter essa troca que é na hora. É aquele momento de você ter essa simbiose que está dentro de uma sala e as coisas vão acontecendo. É uma dinâmica muito interessante. Mas também tem essa coisa que eu fui aprendendo, né, gravando as coisas sozinho, de que sozinho você consegue operar naquela sua própria intimidade de um jeito muito grande. Então, o próprio Chris, ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante, que era como se a gente fosse pen pals, né, amigos de carta, assim. Então você pensa no passado que pessoas em continentes diferentes, elas estariam trocando cartas e elas não estavam fazendo uma chamada, não era em tempo real, você não estava ali cara a cara com a pessoa, conversando, com aquela troca ao vivo, assim como a gente está aqui agora, né? Então você tinha carta, você lia, você romantizava aquela carta, imaginava como a pessoa escreveu aquela carta, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, enfim, tudo uma fantasia de como seria. E isso também impulsionava algo interno. Então essa romantização, seja uma carta de amor com um romance, uma paixão, ou seja só o fato de você estar imaginando, né? Assim como quando você lê um livro e você está imaginando o cenário, você não está vendo, né? Não é uma coisa direta. Então eu venho percebendo que poder imaginar com parceiros, né, em colaboração musical, poder fazer um pouco, enviar para um parceiro do outro lado do mundo, que tem uma outra vida, e eu poder imaginar da vida desse parceiro e aí ele imaginar da minha, e a gente ir adicionando numa música de uma maneira orgânica até a gente ficar satisfeito com isso, acho que é uma coisa muito interessante, assim. Então é algo que eu quero fazer mais ainda, e tô planejando isso aí ainda. Isso que você falou é muito interessante. É por isso que a gente vai aos concertos, né? Porque a gente imagina mais do que a canção. A canção gravada, ouvir por ouvir, você pode ouvir o disco, né? Então você vai no concerto esperando outras coisas. A iluminação, a performance, exatamente. Quer dizer, a canção gravada é completamente diferente da canção ao vivo, que é sempre diferente, né? Muda o humor, muda tudo. Mas aí você falou de um elemento engraçado, que é ter uma banda também, né? Criar sozinho e criar em banda. Qual a grande virtude... qual a melhor coisa de criar em banda e qual a melhor coisa de criar sozinho? Não vou perguntar a pior, porque às vezes a pessoa se compromete. Não gosto de criar. Mas qual o lado positivo, então, de criar coletivamente? Eu acho que no coletivo é legal isso, que se você está ali com seus amigos, você está se divertindo e acaba sendo um processo leve. Acho que o lado de criar sozinho, né? Por exemplo, eu que escolhi ser um artista e usar o meu próprio nome, né? Que acho que fora do Brasil fui reparando assim, nos Estados Unidos, ou sei lá, Austrália, fui vendo, sei lá, Tame Impala, por exemplo, que é o Kevin Parker. Você vai vendo, né, pessoas que dão um nome ao projeto musical que não são o nome delas, né? Então acho que muitas vezes eu me pego olhando nessa coisa de fazer música no meu nome e ser algo muito egóico, mas ao mesmo tempo também um alter ego que é criado musicalmente, que é isso que as pessoas veem, que não necessariamente sou eu no dia a dia, mas são as coisas que eu criei e que eu tanto admiro, almejo, assim. Então, acho que quando você faz as coisas no seu próprio nome, tem o peso do seu próprio nome, né? Essa responsabilidade de estar fazendo. E ao estar fazendo em grupo e estar dividindo isso com o grupo, você deixa de lado esse peso e compartilha, e vocês criam juntos uma coisa
que não viria também se você estivesse fazendo sozinho. E poder estar em grupo é um apoio, assim, muito bom, muito importante. Eu tenho feito lá em São Paulo agora o show acompanhado de amigos. Tem o Gabriel Millier, que tocava na banda Memórias de um Caramujo e tem um disco solo muito bonito. E o João Barisby, que toca saxofone no Gran Bazar, também uma banda genial. Grandes amigos e já tocamos juntos também, já toquei bateria com eles. Enfim, fui percebendo que é muito importante estar tocando com os outros. Então, de novo, aquilo que eu falei, né, que eu estava falando de valorizando essa coisa de estar criando sozinho. Não significa que eu não valorize a parte de estar na criação coletiva e que eu acho que é tão importante quanto. Mas também tem coisas muito interessantes a serem exploradas, né, nesse outro cenário. Então, cada um dos cenários tem suas grandes vantagens, assim. E acho que assim, não falando de desvantagem, mas aí também dinâmica de grupo, às vezes rola atrito, rola uma briga e que é relações humanas, é importante, a gente tem que viver isso. Enquanto sozinho você tem uma grande autocrítica e que às vezes você se atrapalha, você é a pessoa que tá se gerando um atrito. Então, tudo tem seus prós e contras na balança. Nossa, deixa eu fazer só um parêntese. Eu estava dizendo ao Chico aqui atrás que anteontem eu fui assistir o jogo do Porto com o Benfica, no Porto, com o Zé Ibarra, né? Que é vocalista do Bala Desejo. Eu falei, eu vou estar com o Chico e tal. Ele fez, o cara é bom de papo, viu? Isso na arquibancada, em pleno gol do Benfica, assim. Eu disse, tá, depois eu escuto. Eu te falar sobre o quê? Então, de fato, Chico, que bom estar te ouvindo. E por falar em referência, em papo, quais são hoje as tuas referências musicais? O que é que você ouve? Eu vou até te perguntar, vou focar no âmbito brasileiro. Claro, quero que você fale sobre as referências internacionais. Mas eu sou muito curioso, assim, porque eu leio matérias, ouço muito você, e eu vejo muitas referências internacionais. Muitas, né? Mas tá que eu senti nesse disco novo alguma coisa de mais de Brasil. Pode ser que eu queira ouvir aquilo, né? Você busca aquilo que você... Mas quais são hoje tuas referências? O que é que tu abre no Spotify e coloca para tocar em termos de música contemporânea, sabe? Olha, eu acho que de fato, né, já fiz essa análise. A maioria das coisas que eu ouço não é brasileira. Eu acho que eu sempre fui ouvindo as coisas que iam me aparecendo e já crescendo, né? Assim, eu nasci em 1999 e já fui chegando junto com a internet. Então, crescendo já numa era globalizada, a gente teve um acesso muito fácil à música, muito download pirata de música, né? Nos MP3 ali nos anos 2005, mais ou menos. E ia entrando de uma maneira muito orgânica. Antigamente, né, para você chegar numa música que não fosse brasileira, né, estando no Brasil, eram discos importados que tinham que vir de uma gravadora. Então aqui você tinha os discos das gravadoras, né, brasileiras. Então é engraçado que eu acabei fazendo esse caminho inverso. E estudar violão na faculdade para mim foi muito importante, porque justamente eu estudei peças um pouco mais eruditas, assim, né, peças mais clássicas de violão. E foi quando eu comecei a gostar muito do Baden Powell. Acho, de referências brasileiras, para mim, violão de nylon é a coisa mais graciosa que eu já ouvi, assim, e me pega muito. Mas ao mesmo tempo também disso de pegar cancioneiros e ir aprendendo a tocar e cantar um pouco. Então, eu acho que, assim, dos nossos queridíssimos ali, dos nossos grandes, o Gilberto Gil, ele me pega muito fundo no coração. Acho que é uma coisa muito... É muito emocional, assim. E enquanto eu acho que o Milton, ele me pega num lugar mais transcendental. É uma coisa, assim... É uma coisa que tira um pouco do plano do real, assim. E acho que eles realmente me pegam muito. Eu não sei se eu mencionei agora, que eu tava agora na Antena 3, então eu tava também dando mais uma entrevista, e eu tava falando do Hilton. E acho muito legal o disco Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Tem letras ótimas, muito... alto astral, assim, e tem o Azimuth como banda acompanhando ali naquele disco, então tem muito groove, acho muito legal. Eu gosto muito do Cassiano, a gente ouvia muito Cassiano lá em casa e me pegava muito. Acho que apresentamos o nosso Cassiano, é um disco brilhante, gosto demais. Erasmo Carlos, Sonhos e Memórias, é um disco que eu gosto muito também. Tem aquela faixa Minha Gente, é uma faixa muito bonita, assim, muito legal, que eu gosto muito. Acho que tem uma pá de coisa, assim, e acho que, assim,
pensando, né, naquilo que eu estava falando das vozes femininas, a Gal claramente me pega muito assim nessa posição, como muitos de nós, a maioria de nós, né? Foi uma cantora incrível e ainda é, sempre será. Rita Lee também, cantora excepcional. E meu irmão, quando era pequeno, me introduziu a Mutantes, falou: essa aqui é a Rita Lee, esses são os Mutantes. Ele era fanático pelos Mutantes, então a gente ouvia muito também, sim. E tem uma canção que eu gosto muito que chama Cantor de Mambo, que acho fabulosa, enfim, dentre várias. Mas acho que tem bastante coisa brasileira aí no meio também. Mas acho que eu acabei fazendo um caminho inverso e hoje cada vez mais continuo escavando, né? Assim, acho que o Arthur Verocai, por exemplo, que reapareceu por aí, gosto muito do disco dele, aquele disco clássico dele. É muita coisa boa. Isso que você falou é algo muito importante assim, para o resgate da música. Eu acho que o YouTube e o Spotify trouxeram artistas que estavam fadados a serem esquecidos, né? Porque a maior parte dos artistas dos anos 60 e 70 ninguém ouviria mais. Ninguém ouviria, né? Discos que você jamais imaginou. Imagina, eu com 15 anos nunca tinha ouvido Acabou Chorar. Eu ouvia onde? Não tinha onde ouvir, né? E o YouTube e o Spotify possibilitaram esse revival de vários artistas, de muitos, né, que hoje estariam em condições de miséria, né, e agora foram trazidos de volta. A Laíde Costa, por exemplo, né? Eu, em 36 anos, só ouvi falar em Laíde Costa agora há pouco tempo, percebe? Então, e o Marcos Preto renovou aquilo. Eu acho essa ideia realmente a internet resgatou muita gente boa. O Hildon, né, o Cassiano e o Tim Maia, que gravaram discos juntos, né? Existe um disco dos três e sempre... O Hildon, por acaso, está na trilha sonora do Ainda Estou Aqui. Ele fez um vídeo falando sobre a importância. Mas, Chico, outra coisa que eu queria te perguntar, ao ver a capa do seu primeiro disco, aqueles elementos do disco, a tua produção está em tantos instrumentos também, me remeteu ao José Cid, que é um cantor português, que o primeiro disco dele, o José Cid, teve uma banda chamada Quarteto 1111, que quando eu entrevistei o Gil, ele disse que era a maior referência para ele da música portuguesa. É uma banda excepcional. E o José Cid gravou várias canções brasileiras em 1971. Ele gravou tudo no disco dele. E perguntaram ao José Cid: por que você gravou bateria, baixo e tal? Porque ninguém faz tão bem quanto eu. Ele é muito bom, mas assim, o ego é maior do que ele, entendeu? Mas eu tô falando isso porque quando eu tive com teu irmão aqui no Porto, ele dizendo: olha, tu mostrou o Marcos Preto, o José Cid, e ele me mostrou e eu adorei. E o José Cid tem essa versatilidade musical, né? É uma referência, como você também tem. Por isso que eu tô falando dessa referência e ser ligado à parte musical. E por falar em música portuguesa, eu fiz essa introdução para entrar e te perguntar se você ouve e consome algo da música contemporânea portuguesa. Não vou falar de Amália Rodrigues, eu vou perguntar sobre, por exemplo, os Napa agora, os Capitão Fausto, sabe? Essas bandas mais contemporâneas. Então, se tem, e qual a referência desse tipo de música portuguesa, contemporânea? Capitão Fausto, acho super legal. E gosto muito da música da Maro. Ela me convidou uma vez para tocar no show dela lá no Brasil. E a gente se conheceu, na verdade, num sarau um pouco antes. E eu toquei uma música, ela falou: nossa, que música linda. E depois ela me convidou para cantar com ela. E desde que a gente cantou juntos, a gente tá querendo armar algo por aí juntos. Ela tem viajado muito, né? Ela viaja, toca bastante. E eu também estava gravando o disco, aí depois já logo comecei a viajar, quero gravar outras coisas. Mas eu sinto que uma hora os cosmos vão se alinhar e a gente se aventura em algo. Mas acho que de contemporâneos eu não me lembro agora, não me ocorre agora, assim. E quem eu adoro muito é o Carlos Paredes, de guitarra portuguesa. Acho fabuloso. E esse ano é o centenário do nascimento dele, né? Por acaso eu apresentei um livro sobre ele, que curioso falar. Que incrível. Adoro. Porque eu toco o violão de 12 cordas, que tem uma sonoridade muito parecida, por ter as cordas duplas, né? E eu lembro de ouvir o disco dele e falar: nossa, é uma referência, assim. Nossa, que surpresa boa, que grande referência. Primeira vez que eu ouço um brasileiro falar do Carlos Paredes ao longo desses anos. Isso aí veio lá de casa também, que meu pai tinha o CD e eu roubei o CD pra mim. Nossa. E é demais. E curioso que esse ano está se fazendo mesmo uma celebração grande ao Carlos Paredes, né? Finalmente ele tinha que ser celebrado, né? Porque em todas as publicações, centenários, e que boa referência. Eu fiquei emocionado agora, porque de fato é o que eu estudo há muito tempo, essa música portuguesa desses anos. Mas então, ainda falando sobre essa questão, ou seja, falou da Mara, já está falando em possíveis parcerias. Então, né? Olha, a coisa já está chegando. Chico, ainda assim,
olhando para os teus discos, né, e olhando para o teu espetáculo especificamente, qual a grande, para ti, né, qual a grande diferença, né, entre... Qual a grande importância, na verdade, da performance? Eu acho que te ouvir ao vivo agora, né? Infelizmente, as pessoas não podem conversar contigo no palco, né? Porque seria outro tipo interessante. Mas como é a construção, especificamente, do teu show? Pronto, essa é uma pergunta que eu queria fazer, exatamente. Como é a construção do teu show, né? Porque tocar o disco na íntegra é uma opção, né? Mas você tem mais de um disco, obviamente, então você vai intercalar, né? Iluminação e coisas do gênero. Como é que você constrói o seu concerto, o seu espetáculo? Eu acho que para mim o importante assim nessa hora de vir tocar, ainda mais, né, que eu tô aqui sozinho, eu e meu violão, que para mim acho que é uma grande inspiração, acho que é o que os grandes artistas que eu admiro faziam, de botar um violão nas costas e vir. Por sinal, eu cheguei atrasado porque a companhia aérea conseguiu atrasar o meu violão, eles fizeram eu despachá-lo. E eu estou aqui, mas o meu violão não veio. Ele ainda não veio. Estamos esperando ele vir de Londres. E quem souber aí da TEP, onde foi parar o meu violão, pelo amor de Deus, amanhã tem show. Nossa Senhora. E, enfim, mas acho que essa questão de voltar para esse cenário das canções. Então você compus ali no violão, depois fui acrescentando um monte de instrumentos e chegando ali numa sonoridade muito distinta a partir de camadas, né? Usar o computador como quase um segundo cérebro para operar por mim e chegar em algo maior do que eu poderia fazer ao vivo, né? Então, o meu objetivo principal não é necessariamente reproduzir os arranjos de banda. Acho que quando eu toco com amigos também me acompanhando, é legal remeter as melodias e outros arranjos de banda. Estou fazendo uns testes em São Paulo lá, como eu falei com o Gabriel Millier e o João Barisby. O João toca saxofone, o Gabriel toca sintetizadores e flauta e violão. E aí a gente está criando ali uma terceira coisa, né? Tem eu sozinho, tem o disco e essa terceira coisa e tudo são as canções. Então, tendo a canção como a matriz, você gira em torno dela. Assim. Então, poder estar aqui pessoalmente e contar a minha história pessoalmente, eu acho que não tem maneira mais íntima de fazer isso do que com o violão e voz, com o acústico. Acho que é a coisa mais intimista do que fazer, né? No caso, eu fui gravando coisa em cima de coisa, então fazer uma banda lá de 48 chicos tocando todos os instrumentos possíveis e imagináveis, às vezes é uma coisa menos pessoal. E hoje em dia já está tudo tão pouco pessoal, então nos meus shows eu sempre gosto de, fora, né, tá tocando sozinho e cantando, eu sempre... Entre uma música e outra, eu pego o microfone e falo muita besteira, fico falando, tento conversar com o público, porque eu vim do Brasil até aqui, e eu vou tocar o meu show em silêncio para fazer uma performance e fazer toda uma pose e ir embora, ou eu vou compartilhar ali desse momento como se a gente estivesse sentado juntos da maneira que estamos. Então, para mim, eu tenho gostado muito disso, assim, acho que hoje em dia as coisas, né, cada vez mais perfeitinhas no Instagram, tem que estar tudo muito apresentável para a mídia, e eu acho que são um retrocesso, às vezes. Acho que é importante a gente tentar estar apresentando uma coisa bonita para a mídia, claro. Mas acho que a gente tem que fazer isso da nossa maneira, não pode se deixar moldar pelo jeito que esse algoritmo todo vem entrando na nossa cabeça e fazendo nossas ideias pela gente. Então, acho que é muito legal poder ter esse momento pessoal com o público e conversar. E te ouvindo, eu acho que tua fala se coaduna muito com a tua música, assim, uma atmosfera muito, seja na fala, seja na conversa, seja no disco. Mas só uma observação, sem violão você não fica, que afinal que tá cheio, viu? Então, qualquer coisa, Paula, qualquer coisa, ele vem buscar um violão para fazer o concerto, tá bem? Chico, a gente tá indo para a parte final da conversa, mas eu queria te perguntar se... Te perguntar não, na verdade, assim, que tu falasse um pouco o que é que a gente pode... Isso é uma pergunta tão clichê, né? O que é que se espera do show amanhã e tal. Mas voltar a tocar agora em Portugal, já com o segundo disco e tal, naturalmente você cria um certo público, já não é como a primeira vez que você tocou, o público está sendo criado, então naturalmente as pessoas passam a pedir um disco, uma ou outra música, e você está cantando em um país onde tem a mesma língua que você, é diferente do que tocar em Londres, né? Os pedidos vão ser em outra língua, aqui vão pedir a sua língua, né? Vão usar expressões que você vai rir ou não rir, obviamente se entende. Então, o que é que tem para esse show de Lisboa
Claro, e no Porto, né? Dia 11. Acho que é dia 11, né? Porto é dia 11. Sexta-feira. Que dia é hoje? Hoje é 8, amanhã é 9. É isso. É no Porto é dia 11, que é o dia que eu vou assistir o concerto, que eu vivo no Porto. Então, 9, amanhã Lisboa, 10 Esposende, 11 no Porto, e 12 Guimarães. E aí no 13 eu vou voltar pro Brasil, assim. E eu toquei domingo agora em Londres e 2 dias antes em Barcelona também. Então, assim, primeira vez que fui para Barcelona, primeira vez que fui para Londres. Falei portunhol lá com o pessoal, falei inglês com o pessoal, então não deixei de conversar lá com eles. Que bom. Me virei lá, do jeito que eu pude. Mas eu acho que é isso, acho que não sei o que se pode esperar. Eu espero que as pessoas gostem. Espero que vocês que estão aqui na FINAC venham ao show amanhã, vai ser divertido. E eu não vou nem dar uma palhinha aqui no violão hoje para deixar para amanhã. A gente guarda para amanhã. Mas acho que pode-se esperar essa conversa, assim. Espero que as pessoas venham de peito aberto para escutar o que eu tenho a ouvir e espero que elas deixem isso entrar e que ressoe bem para elas saírem de lá, de novo, como eu falei aqui várias vezes, melhor do que elas entraram. Acho que a gente tem que fazer das nossas experiências algo que aumenta, assim. Então, eu espero poder aumentar experiências para algumas pessoas. Você falando agora me lembrou o Toumani Diabaté, que faleceu ano passado, né, um músico do Mali, e ele tem uma música, oração, junto com o Arnaldo Antunes, chamado Caira, que ele diz mais ou menos o que você falou em outros versos, né? A música muda você, você muda mais alguém muda outro alguém, que muda você também. Então, ouvindo tua música hoje, quando eu vim para cá, eu senti essa atmosfera, assim, uma música muito muito decalando, assim, né? Muito, sabe, espiritual, assim como eu estou sentindo você aqui. Então eu queria, de fato, assim, te agradecer bastante por ter topado. Eu sei que foi muito cansativo para conversar com o Chico hoje. O Chico chegou de viagem, topou fazer essa conversa, quase que não dava, mas deu. Então, Chico, super obrigado por estar aqui nesse papo da FINAC. Muito obrigado, Ivan. Prazer a todo mundo que ficou aqui para escutar. Obrigado a todos, desculpa o atraso, mas assim, foi uma grande alegria, de fato. Eu vim do Porto hoje para estar com ele veio de Londres, então a gente veio e se encontrou a minha mala tá atrás desse tablado aqui. Todo mundo viu, quem estava aqui chegou. Eu vim subindo aqui a ladeira, aqui no chiado, da maneira que dava, e o violão tá vindo. Ele vai aparecer em algum momento. Qualquer coisa, a Paula já fez o sinal, que você escolhe o que você quiser para tocar amanhã. Tá bom? Então, obrigado, Chico. Obrigado a todos Ivan. E todos. E espero vocês no próximo talk, tá bem? Muito obrigado. Valeu, muito obrigado.